Setor automóvel. Mobilidade mais sustentável. Convosco, a jornalista Ana Sofia Cardoso. Bom dia. Muito bom dia. Sejam uma vez mais bem-vindos, ainda estão a tomar os vossos lugares e eu aproveito para dizer que é um gosto enorme poder juntar-me novamente a vós aqui neste Centro de Congressos de Lisboa, nesta que é já a 35ª Convenção da ANECRA, e são cada vez mais as pessoas que recebemos aqui nesta sala. Já vi muitas caras que eu costumo conhecer de outros anos. Ano passado, infelizmente, não pude aqui estar, estou este ano, sem falta e com muito gosto, e feliz por ver que são cada vez mais os que se juntam todos os anos nesta muito bem organizada Convenção da ANECRA, e por isso mesmo permitam-me, antes de mais, dar-vos também os parabéns por esta organização sempre com uma logística tão afinada, num evento que é de facto complexo e quase que parece ser fácil. Não estou aqui sozinha já para este tema do setor automóvel sobre a mobilidade mais sustentável. Já tenho aqui comigo o Tiago Ribeiro, Business Manager da Solera Portugal. Tenho também o Gonçalo Castelo Branco, Head of E-Mobility da EDP, o José Pedro Pinto, o CEO da Arval, também está connosco o Carlos Ferraz, E-Mobility Director da Prio, e ainda o João Reis, da plataforma Promoção Combustíveis Baixo Carbono. Como eu dizia, este tema está muito focado naquilo que é a mobilidade mais sustentável. Muitas vezes associamos mobilidade mais sustentável a carros elétricos, mas, José Pedro Pinto, o futuro é de facto elétrico, como pensávamos há uns anos. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria só dizer que é um prazer estar aqui hoje, aqui a debater este assunto interessante. Eu julgo que o seu microfone ainda não está a funcionar, mas irá funcionar. Vamos tentar este microfone. Já está? Então tentávamos o micro de mal. Já se ouve. Bom, estava a dizer que tenho um enorme prazer em estar aqui hoje, assunto tão interessante, e pelos participantes neste debate, com certeza teremos abordagens diferentes ou pelo menos complementares. O que enriquece o nosso debate. Bom, o meu ponto de vista é que... É melhor. Obrigada. Claro. Sim. O futuro, no meu ponto de vista, é a eletrificação. Esquece o resto. Se vão acabar as viaturas a combustão, olhando ou atendendo pelo menos à legislação em vigor, que foi reconfirmada há pouquíssimo tempo, a resposta é que, pelo menos na Europa, a partir de 2035, não haverá mais vendas de viaturas novas a combustão. Mas também, para mim, é muito claro que se temos uma legislação em vigor que nos dá este sentido de urgência desta mudança, é muito claro que nós não podemos fazer esta mudança contra os nossos clientes, contra os consumidores. E, portanto, estamos aqui a falar de uma transformação muitíssimo forte e, portanto, todos nós temos que continuar este caminho que temos vindo a fazer até aqui de remoção das barreiras, porque ainda existem barreiras, existem obstáculos. Eu penso que ainda há percepções que temos que continuar a trabalhar, percepções, desmistificar algumas percepções e, finalmente, numa transformação desta magnitude, há naturalmente resistências e, portanto, é preciso também, de uma forma pedagógica, trabalhar estas resistências. Do lado da Arval, nós estamos absolutamente comprometidos com esta transição, com este desafio. E, portanto, este ano, mais de 20% das nossas encomendas são veículos elétricos e praticamente 45% são viaturas eletrificadas. E, portanto, o que nós temos vindo a fazer é exatamente isto, é continuar a trabalhar os obstáculos e as barreiras que ainda existem, com novas ofertas, percebendo quais são as necessidades dos nossos clientes, desmistificar aqui algumas percepções, como eu falei, com dados, porque se nós olharmos objetivamente para os dados e para as vantagens das viaturas elétricas, em muitos casos esta é a melhor solução para os nossos clientes. E finalmente trabalhar os medos, também com exemplo.
Nós estamos num processo de eletrificação da nossa frota interna, perceber também quais são as resistências e esses medos que nós temos para depois poder trabalhar junto dos nossos clientes este processo de mudança. O João Reis, que pertence à plataforma de promoção combustíveis de baixo carbono, suponho eu que não terá exatamente a mesma percepção de que de facto o futuro é elétrico. Bom, muito bom dia a todos. Está a funcionar? Está. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite que foi formulado à plataforma que eu aqui represento. É com imenso prazer que estou aqui neste debate e discussão. Não, a minha resposta é sim. A eletrificação de veículos é uma das soluções que vamos ter no futuro, naturalmente que não... Uma das soluções, não temos dúvida nenhuma quanto a isso. Ou seja, não é a solução? Não, repara, a nosso entender não vai ser possível. 98% da frota mundial utilizam combustíveis. É muito natural que estes combustíveis tenham que evoluir, como aliás já evoluem, como hoje nos nossos veículos, nós pomos uma percentagem de biocombustível. Portanto, isso terá que ser alargado, inevitavelmente, com imensas vantagens e, portanto, o hidrogênio, naturalmente, que vai surgir, é muito difícil. O hidrogênio é a molécula mais pequena que existe, é difícil de controlar, há imensos consumos de energia associada à produção de hidrogênio, quer seja na utilização simples, quer seja em pilha de combustível. Portanto, a minha resposta, muito simplesmente, é que sim, a eletrificação, sem dúvida nenhuma, que fará parte e será um vetor energético como existirão outros e temos que estar abertos e disponíveis também para os outros. Essa é a questão. Mas as viaturas a combustão não vão desaparecer. E deixe-me só dizer uma coisa, porque no fundo o que defendemos, mais que uma disrupção, que é o que nós estamos perante, repare, nós fomos forçados, a Europa foi forçada a seguir este caminho. É bom não esquecer que em nenhuma parte do mundo isto aconteceu. E a Europa, enfim, com o devido respeito, representa 7,6% das emissões mundiais. Portanto, é preciso talvez ter cuidado e analisar a coisa segundo uma perspectiva completa. Hoje falou-se em sustentabilidade. A sustentabilidade, de facto, tem 3 pilares e penso que iremos discutir isso, e o pilar social e o económico serão muito importantes para manter a competitividade da Europa numa indústria da qual a Europa depende e que era líder, que era a indústria automóvel. João, mas na sua opinião, as viaturas a combustão vão, de facto, acabar totalmente? Não, penso que não. Aliás, isso seria até uma coisa que existiria só na Europa. Vamos lá ver, a Europa tem 250 milhões de carros, ou 260. No mundo acho que existem 1,4 mil milhões, coisas do género. Portanto, é claro que não. E mesmo na Europa, acredito que não irão acabar. Não será assim tão fácil. E repare, nós estamos a falar de viaturas ligeiras aqui neste fórum, mas há alguns outros setores da mobilidade, como é a marinha e como é a aviação e como é o transporte terrestre pesado, onde essas soluções não são possíveis, pelo menos ainda não é possível que um caminhão de tiro, que supostamente irá transportar bananas, leve baterias, quer dizer, isso não faz sentido. 80% do comércio mundial é feito por marinha, por mar. É muito difícil de um dia para o outro, ou neste prazo, enfim, que se assemelha, que se avizinha, nós conseguirmos de facto isso. Mas enfim, calmo. Tiago Ribeiro, nem na Europa as viaturas a combustão vão ter o seu fim? Bom dia, obrigado pelo convite da ANECRA para estar aqui. Não, eu acho que não vão ter fim, até porque mais recentemente a própria Comissão Europeia veio dar abertura para os veículos a hidrogénio e isso, incluindo dentro dos motores a combustão, acho que é uma via. Não nos podemos esquecer também que estamos a viver uma situação singular ao nível dos construtores de automóveis, nomeadamente na Alemanha, e a pressão que a Alemanha e a França estão a fazer para que hajam alternativas aos veículos elétricos é bastante elevado. 2035 obviamente que é um marco, ainda há tempo para fazer coisas, mas também se formos para os veículos a hidrogénio, há que fazer todo um trabalho de fundo para que os países, a operação esteja montada a esse nível. Só um bocadinho complementando ali, ou seja, 70% das emissões de CO2 na Europa são feitas por via rodoviária e desses 60% são por veículos ligeiros, ou seja, a União Europeia apostou muito nos veículos ligeiros por causa dos dados. A questão é que se olharmos para estes dados mais recentemente já há uma inversão e já há outras fontes de emissões de CO2 mais elevadas. A eletrificação, sim, é um caminho, mas o hidrogénio também, na minha opinião, vai ser um caminho a seguir. Já lá podemos ir ao hidrogénio, mas deixem-me ainda olhar para o automóvel elétrico. Gonçalo Castelo Branco,
Quando olhamos para a capacidade que temos que Portugal de adotar veículos elétricos, estamos a falar de uma capacidade universal para todas as pessoas, independentemente de onde vivam, na cidade, no campo, no litoral, mais no interior. Se é mais rural ou se é mais cidade. Bom dia, também muito obrigado pelo convite e tenho muito gosto em estar aqui. A EDP, de facto, está também neste setor na lógica, sobretudo, do carregamento elétrico, seja ele na via pública, seja na via privada, em casa e nas empresas, e, portanto, ajudar esta transição também muito por essa via. É verdade que existem várias assimetrias na adoção de veículos elétricos, mas, antes de mais, é a realidade que temos. 1 em cada 5 veículos no mundo, vendidos em 2023, era eletrificado. É verdade que entre China, Europa e Estados Unidos temos quase 95% deste mercado e principalmente a China, ou seja, nos próximos anos a China já vai ter 60% dos seus veículos vendidos elétricos, a Europa hoje está nos 22% e agora, chegando ao caso de Portugal, acho que somos um caso de sucesso e interessante na Europa. Portugal, depois dos nórdicos, está o Benelux, portanto a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo, e Portugal depois é o país que tem maior taxa de cota de mercado de elétricos no total das vendas. Portanto, ainda agora em outubro batemos o recorde em Portugal de 40% das viaturas vendidas no mês, quase 9 mil e qualquer coisa viaturas foram elétricas. Destas, a maior parte delas 100% elétricas e, portanto, em Portugal estamos com esta cadência. Depois, é verdade que isto, em termos de adoção, eu diria, já começou há alguns anos, começou por aqueles que mais facilmente, primeiro aqueles que são, Portugal tentativamente está muito à frente na adoção de novas tecnologias, e a verdade é que isso também terá ajudado, mas naqueles que também eram mais conscientes das necessidades de descarbonização e, portanto, existe uma consciência ambiental muito maior nos clientes, isso também é evidente. E também é verdade que aqueles primeiros a adotar veículos elétricos foram aqueles que conseguiam carregar de uma maneira fácil ainda em sua casa ou na empresa e que não dependem completamente do carregamento público. Portanto, acho que estamos agora a fazer essa transição. Cada vez mais quem depende da via pública, porque não tem garagem em sua casa, está a chegar agora ao mercado e é esse o desafio também de operadores como nós, alargar essa rede. A EDP tem 3.600 pontos contratados hoje, temos crescido muito essa rede. Acho que ao nível dos municípios é preciso esse trabalho de conseguir garantir também essa maior capilaridade para que seja cada vez mais fácil essa adoção e reduzir do lado do consumidor essa ansiedade. Carlos Ferraz, mas tornar a velocidade para as cidades e para as zonas mais rurais, a velocidade com que se adota o carro elétrico, não é muito fácil, ou é? Muito bom dia. Antes de mais, agradecer à ANECRA o convite para estar aqui. O Gonçalo já falou muito e já deu muitos números. Deixem-me dizer-vos o seguinte. Às vezes olhamos para a mobilidade elétrica como se a mobilidade elétrica viesse salvar o planeta daquilo que são as emissões. A mobilidade elétrica tem também problemas, não é só coisas boas, apesar de ter muitas coisas boas. E não podemos olhar para a mobilidade elétrica de uma forma diferente que olhamos para os outros setores. Eu posso recordar que, se olharmos para as estradas, a evolução daquilo que é a rede viária, em Portugal, na Europa ou no mundo, foi feita de forma diferenciada entre os locais. Se olharmos para as telecomunicações, para a eletrificação, a eletricidade em nossas casas, foi também diferente, tendo em conta aquilo que é a localização, e no caso de Portugal, daquilo que são as cidades, as grandes cidades, o litoral e o interior. A mobilidade elétrica não é muito diferente disso. Aquilo que eu posso dizer, e no caso concreto em Portugal, é que o modelo implementado, que já tem alguns anos e que precisa de melhorias, sem dúvida, é um modelo que permite esbater esses problemas das diferenças entre aquilo que é o litoral do interior, grandes cidades do meio rural. Portanto, o modelo permite uma interoperabilidade total. Isto quer dizer que um utilizador com um único meio de acesso, com um contrato com uma única empresa, consegue aceder a uma rede que está disseminada e que é cada vez mais capilar no país. E, portanto, o modelo português... Acho que estou a ficar... Julgo que é quando move mais a cabeça. O modelo português, portanto, permitiu que esta questão das diferenças entre o litoral e o interior
foi, como dizia, batido. Mas julga que não existe essa diferença entre litoral e interior, entre cidade e zonas mais rurais? Há sempre diferenças, não vamos Mas negar. encaras com naturalidade, como fazendo parte deste processo de transição? Faz parte do processo, como fez parte de todos os processos na nossa sociedade, como falei já, das vias viárias, da eletrificação, telecomunicações, por aí adiante. Portanto, faz parte. Na mobilidade elétrica conseguimos um modelo que esbate sobremaneira essas diferenças, mas vai haver sempre diferenças. Em Portugal, ao dia de hoje, e aquilo que podemos dizer na área da mobilidade elétrica, é um país muito bem servido em termos do que é rede de carregamento e infraestruturas para carregamento para veículos elétricos. João Reis, há pouco eu dizia que intuía que o senhor ia dizer que o futuro não era totalmente elétrico, não foi bem isso que nos disse e, portanto, agora não faço qualquer presunção sobre o que é que poderá responder-me à próxima pergunta. Afinal, os biocombustíveis ou os outros combustíveis alternativos fazem ou não fazem parte da solução? Sim, na minha opinião, sim, farão parte, aliás, na nossa opinião. Aliás, devo dizer que a plataforma formou-se pela vontade de um grupo de entidades da sociedade civil, que vão desde os consumidores até aos produtores, passando por todos eles. Portanto, vou falar da DECO, do ACP, da própria ANECRE, ANAREX, etc. E, portanto, a nossa convicção é que sim, os biocombustíveis e os combustíveis sintéticos, repito que hoje já são utilizados em pequena percentagem nos combustíveis que utilizamos nos nossos carros, e em percentagem total. Por exemplo, nos ralis do Campeonato do Mundo, é obrigatório, como sabem, que os combustíveis sejam sintéticos. Este tipo de combustíveis seriam um complemento muito bom para a eletrificação e, eventualmente, para o hidrogénio, e tinham vantagens, pois iam permitir que as frotas que existem atualmente, e grande parte dela, como sabemos, em Portugal até é uma frota bastante envelhecida, e as pessoas não têm... Enfim, nem todas têm capacidade para comprar um carro elétrico, sob o ponto de vista económico, nem têm depois condições para o carregar. E, portanto, parece-nos que não faz muito sentido estarmos a pensar em soluções para a mobilidade que não inclua um tipo de combustível que é responsável atualmente por 98% de facto da mobilidade. Não, é uma coisa que parece para nós um enorme contrassenso e poderia ser uma ajuda para começar de imediato a baixar emissões, porque poderia ser utilizado exatamente como é no mesmo carro. Não mude carro, mude combustível. Mesmo apesar dos custos? Como diz? Mesmo apesar dos custos? Dos custos mais elevados. Os custos terão que descer se houver uma política que permita o investimento e a alteração das refinarias. Isto digamos, básico, que os investidores têm que ter, e até aqui os sinais que tiveram foi exatamente o contrário, vai-se acabar com o motor, ou melhor, poderá haver uma retificação a esta tomada de posição de acabar com os motores térmicos em 2035 e provavelmente é isso que vai acontecer por muitas pressões dos construtores, porque vamos lá ver, a sustentabilidade tem que ser, repito, também económica e social. E parece-nos que, sob o ponto de vista económico, na minha opinião, a Europa está a cometer um erro enorme porque perdeu a liderança, por exemplo, no motor diesel, que era líder incontestado e entregou de barato. E, de facto, está, digamos, a perder competitividade em todos os setores da economia. Portanto, a resposta, um bocadinho mais, enfim, comprida à sua pergunta, é sim. Penso que os combustíveis, os biocombustíveis e os combustíveis sintéticos, portanto, feitos a partir de hidrogénio que se obtém por eletrólise, e até temos eletricidade verde para o fazer, e de carbono, poderão ser uma solução, bem como os biocombustíveis. Repito, sempre uma solução complementar a todas as outras que existem e que irão surgir no futuro. Carlos Ferraz, o que é que pensa a PRIU sobre o peso que este tipo de combustíveis pode ter nesta mobilidade mais sustentável? A PRIU, desde a Suíça... Se calhar peço-lhe novamente o microfone. Obrigada. A PRIU, desde a sua essência, portanto, desde 2006, quando nasceu para as questões da sustentabilidade na mobilidade e nasceu como uma fábrica de biocombustíveis. Os biocombustíveis são, sem dúvida, e concordo com o que o João dizia, são, sem dúvida, um complemento daquilo que será a mobilidade no futuro. Há aqui alguns pontos que eu não concordo com o João, nomeadamente a questão de acharmos que
a Europa perdeu competitividade no diesel e, portanto, não tem que fazer mais nada. Eu acho que a Europa deve avançar com rapidez para novas tecnologias e tentar apanhar, que já não será fácil, aquilo que é o mercado e os fabricantes chineses para poder competir noutro tipo de motorizações, nomeadamente a elétrica, onde a China está muito avançada. Mas deixem-me dar aqui um exemplo que eu costumo utilizar, mas que faz ver bem esta realidade. Nós temos cerca, grosso modo, e vou usar números redondos, cerca de 5 milhões de veículos a circular em Portugal. Vendem cerca de 200 veículos novos por ano em Portugal. Se nós dividirmos esses 5 milhões por 200 mil, temos 25 anos para fazer uma transição e partindo do princípio que as vendas eram de veículos 100% elétricos ou eletrificados. Portanto, mesmo assim teríamos os 25 anos. Isso não é possível, portanto, vamos ter aqui ainda muitos anos para poder avançar com aquilo que é a renovação do parque automóvel e temos que trabalhar nas diferentes tecnologias. Os biocombustíveis são, sem sombra de dúvida, uma boa transição para aquilo que é uma descarbonização total do transporte. E quando nós falamos em veículos elétricos, lembramos-nos sempre, há pouco falávamos de alguns mitos que existiam, mas, Gonçalo Castelo Branco, lembramos-nos sempre do fim de vida das baterias, por exemplo. Ainda é um tema crítico ou já não é assim? Desculpa, sim. O fim de vida das baterias. É um tema crítico, ainda nos deve preocupar ou não? Eu acho que as baterias são um bom exemplo de como a tecnologia tem ajudado esta transição, ou seja, o preço e a capacidade, ou seja, o preço no sentido de cada vez ser cada vez mais competitivo e a capacidade ao mesmo tempo aumentar, é o que também tem permitido aquilo que vemos hoje no mercado. A autonomia média hoje, eu julgo que todos os modelos que estão no mercado está nos 380 km, mas isto é a média, ou seja, existem quase 60% dos modelos que já estão acima de 550 km de autonomia, portanto, e cada vez mais essa é a tendência dos modelos novos. Claro que depois há modelos mais compactos, mais citadinos, que têm menores autonomias, mas nós em média percorremos 50 km por dia, e, portanto, desde logo, acho que esta extensão das baterias, da sua autonomia, ajuda muito nesta transição. A degradação das baterias também era algo que há uns anos, havia um estudo que indicava em 2019 qualquer coisa 2,8% por ano de degradação. Hoje em dia as baterias já estão em 1,9%. Admito que até daqui a uns anos já conseguimos fazer isso bastante mais baixo. E a verdade é que uma bateria em fim de ciclo, vamos dizer, de um veículo, ela é sempre reaproveitada para uma segunda vida. E é aproveitada sobretudo para armazenamento de energia noutros em setores de atividades. Portanto, e isso é algo que já vemos, já há muitas experiências, quer dizer, quer tecnológicas até quer comerciais, de utilização. Uma bateria de um veículo que esteja com 80% de capacidade, e vamos supor que ela deixaria de servir o veículo e fosse posta à disposição de uma casa, é suficiente em termos médios para abastecer uma casa durante 7 dias. E, portanto, a integração de renováveis, serviços-sistema de integração, ou seja, são tudo novos modelos de negócio que dependem destas baterias e, portanto, elas vão ter essa sempre segunda vida que é necessária, aliás, para esta transição energética, não apenas de mobilidade, de integração de mais energia solar e eólica no nosso mix. Já agora, apenas para complementar, eu penso que esta questão das baterias é um elemento absolutamente fundamental, não só a autonomia, o aumento da autonomia, mas também a própria durabilidade das baterias e haver cada vez mais confiança nesta durabilidade. Mas há pouco, desculpe interrompê-lo, José Pedro Pinto, há pouco o José Pedro falava de alguns mitos que é preciso desmistificar, se assim pudéssemos dizer. A questão das baterias é uma dessas questões que levantava há pouco. Eu ia chegar lá. Há vários mitos, há aqui muito trabalho de pedagogia ainda a fazer-se. Já agora, também complementando, eu acho que outro tipo de soluções híbridas podem ser boas soluções de transição. Não tenho a certeza se serão soluções de futuro, mas serão certamente boas soluções de transição porque ajudam a diminuir as emissões. Portanto, recentrando aqui um pouco o debate, o grande desafio que nós temos, que é um desafio geracional, é de redução das emissões do nosso setor automóvel. Pois, mas a questão, perante a iminência que o planeta vive por causa da redução ou da necessidade de redução das emissões, o que é que seria mais útil?
apostar mais nos biocombustíveis, apostar ainda mais do que aquilo que já se tem apostado nos elétricos? O que é que seria mais rápido para reduzir as emissões? Como já referi, eu penso que a solução de futuro vai ser a eletrificação a 100%. É uma opinião, é a opinião que nós temos na Arval. De qualquer forma... Mas para si também é um processo lento, demasiado lento, atendendo à necessidade do planeta ou não? Não percebi. Se para si é naturalmente o seu objetivo, julgo que é o 100% elétrico, mas é uma meta que está a ser difícil de alcançar, ou pelo menos morosa. Seria útil, no seu entender, reduzir já as emissões com base noutros combustíveis ou não? Relativamente a essa premissa que está nessa questão, acho que devíamos colocar algumas coisas em perspectiva também. Se nós há 3 anos atrás disséssemos que em Portugal, em 2024, se iam vender praticamente tantos carros elétricos como carros a diesel, eu duvido que houvesse muita gente que se acreditava. Mas é a realidade. Ou seja, eu estou a partir de uma premissa, é que os carros elétricos estão a ser vendidos abaixo da expectativa e não é essa a sua opinião? O que eu acho é que tem havido um progresso absolutamente incrível ao nível da eletrificação. Eu reconheço que, nomeadamente em relação às expectativas que existem de venda de viaturas elétricas em 2025, tem havido alguns ajustes para baixo. Mas estamos a falar de um incremento muitíssimo grande. Eu queria só voltar aqui às baterias para falar daqui de alguns obstáculos que me parecem que são muito importantes. E um deles é, para que nós possamos vencer este desafio da transição, é também fundamental nós valorizarmos os carros elétricos no mercado usados. Portanto, nós temos que valorizar e, junto dos nossos clientes, também demonstrar as vantagens dos elétricos. Portanto, estas questões da bateria, da durabilidade, da confiança nas baterias são decisivas, porque não basta os incentivos fiscais na compra de uma viatura nova, porque depois as empresas que estão a liderar esta transição, depois vamos vender estes carros a particulares. E, portanto, é muito importante também, junto dos particulares, sermos capazes de demonstrar a vantagem do elétrico. Portanto, há imensos desafios, a bateria é um deles, há outras barreiras que nós temos em conjunto para ultrapassar, que não estão de maneira nenhuma já solucionadas, e não vai ser apenas a legislação que vai permitir assegurar que isto se vai conseguir concretizar. Vai ser um trabalho conjunto de todos os atores, trabalhar as resistências, as percepções e as barreiras. João Reis, viu há pouco a sorrir, né, enquanto é que falávamos da perspectiva sobre as baterias e sobre esta capacidade de devermos ou não apostar mais nos biocombustíveis. Porquê é que, na sua opinião, está a ser difícil convencer os consumidores a adquirirem, a comprarem um carro elétrico? Já a pergunta é engraçada, porque eu não tenho que convencer o consumidor tem que ter, ou deverá ter, no mundo livre, opção de escolha. Eu posso querer comprar um carro elétrico, ou posso querer comprar um carro... Mas quem investe milhões, dezenas de milhares de milhões, está à espera de que os consumidores estejam convencidos, pelo menos. Eu penso que o maior inimigo à eletrificação do carro elétrico é a massificação do carro elétrico. E aí é que reside exatamente o problema, é que queremos fazer tudo muito depressa e criarmos esta disrupção, tanto em termos de produção, e repito, eu não tenho nada contra o carro elétrico e vai ser uma solução, já é. Estamos só a pôr as coisas em perspectiva e a pôr em termos de facto, de cadeia de valor e de uma forma completa. Os carros elétricos são extraordinários, têm problemas e os problemas são, na minha opinião, basicamente, o seu custo que é elevado, irá baixar, com certeza que sim, mas é um custo elevado e compram carros elétricos naturalmente, ou pessoas que têm posse para comprar um carro elétrico, ou porque os benefícios fiscais, então para empresas, são muito bons. Outro problema, sem dúvida nenhuma, é o problema do carregamento. Ainda não há pontos de carregamento e é muito fácil ter, se uma pessoa vive numa vivenda e tenha até o custo da energia muito mais barato aí do que um carregador, digamos, de rua. Mas em termos das baterias propriamente, mais do que se faz no final de vida, e basicamente tudo o que tenho lido e ouvido vai no sentido de ser reutilizado, por exemplo, em habitações, como armazenamento de energia. O grande problema da eletricidade é armazená-la. Mas o que me preocupa mais é a produção das baterias. Neste momento, estamos a falar da Europa, eu falo da Europa outra vez,
63% da produção de baterias está na mão dos chineses, mais 13 ou 14 que são dos coreanos, 3/4 está fora da Europa e, inclusivamente, ali naquela parte da Ásia, e os minérios vão-se buscar a zonas, enfim, de grande instabilidade política, etc. Portanto, preocupa-me também sob o ponto de vista de segurança de abastecimento. Acho que nós estamos exatamente como acontecia com o petróleo há uns anos, como se lembram, e há muitos anos, se calhar muitos não se lembram porque são muito novos, mas quando havia poucos produtores e, portanto, havia um problema muito grande. Felizmente, esse problema resolveu-se. Hoje, a América é excedente em termos de produção, em todos os sítios do globo, e, portanto, não há esse problema do abastecimento. Eu temo que com as baterias isso possa ser, de facto, mais um fator que deve preocupar a indústria automóvel europeia. Gonçalo Castelo Branco, e na sua opinião, porque é que, vou usar o mesmo verbo, porque é que está a ser difícil cativar os consumidores? A Ana tem insistido na pergunta nesse sentido, mas eu de facto também não sei se está a ser difícil. O que nós vemos é o mercado a acelerar, a crescer, a adoção de veículos elétricos com tempos recorde e, portanto, e com números recorde. E agora, claro que isto leva tempo, mas também para a adoção ser massificada, a oferta também tem que estar massificada. E os veículos elétricos e o naipe de veículos que eu posso escolher hoje em dia não é igual em preço e em número de modelos do que é igual aos carros a combustão. Está a mudar, a indústria está a desenvolver. O número de veículos elétricos que vão estar em oferta em 2026 será o dobro do que havia em 2023, com maiores autonomias e, sobretudo, com preços mais baixos. Portanto, as metas de CO2 nos fabricantes em 2025 vão ser muito importantes para trazer modelos mais baratos para o mercado, para também ajudar a massificar esta oferta. E, portanto, também está no campo do otimismo. Sim. E sem expectativas defraudadas. E realismo. Não é apenas otimismo, é mesmo realista. Deixa-me aqui também retomar a conversa com o Tiago Ribeiro. Há alguma apreensão com esta adoção de viaturas elétricas para o seu negócio? Só um ponto atrás, ou seja, nós estamos a colocar a questão muito no cliente. Quer dizer, o que o cliente quer, o consumidor quer no final é um mundo melhor. Por exemplo, há estudos que indicam que os portugueses são daquelas pessoas que mais se preocupam com o ambiente. O que o Gonçalo acabou de dizer é extremamente importante, que é, quando veio a Tesla, nós comparávamos muitas vezes o Tesla porque era um carro bonito, era um carro diferente e tudo mais. À medida que os carros elétricos vão evoluindo, e o Ricardo faz muitas publicações acerca disso, ou seja, o que acabamos por ter é o consumidor a ter cada vez mais opções para aquilo que ele quer. Ou seja, o que ele quer, efetivamente, no final, acaba por ser um mundo melhor e o carro elétrico é um desses. Portanto, a pergunta eu acho que deve ser invertida, é o que é que nós podemos fazer cada vez mais para que o cliente tenha um veículo que vá ao encontro das necessidades ambientais que ele necessita. E o que é que temos de fazer então? De um ponto de vista, ou seja, as marcas estão a acabar por fazer, a autonomia é um dos pontos. Eu acho que a confiança nos veículos usados elétricos acaba por ser outro ponto, ou seja, ainda há alguma... desconfiança, se calhar, é uma palavra demasiado forte, mas ainda há algum receio por parte dos clientes relativamente às baterias. Esse é um ponto a ter em linha de conta. O preço, obviamente, não ajuda, não é? Ou seja, mas isso também, podemos ter aqui a lei da oferta e da procura que faz automaticamente nivelar o nível de preços. Ainda a sua questão, como é que nós vemos o futuro? Ou seja, o facto de serem carros elétricos ou a combustão, no caso da Solera, os carros vão continuar a bater. Não temos dados, há bocado falava um bocadinho com o Zé Pedro, ou seja, na Arval a frequência dos carros elétricos sinistros baixou. Os dados que nós temos de um mercado como um todo não indicam isso, portanto, vamos continuar a ter negócio, se assim se pode dizer. Obviamente também, já olhando um bocadinho mais ao futuro, que temos estado a investir em soluções que mesmo dentro do automóvel permitam colmatar outras coisas, ou seja, soluções mais na ótica do digital, soluções de otimização de processos, qualidade da condução, uma coisa que se fala muito pouco, ou seja, como é que eu conduzo, o que é que eu tenho que fazer, e lançámos programas específicos através de telemóveis que medem como é que eu conduzo, ou seja, teoricamente todos nós conduzimos muito bem, mas conseguimos ver que travamos demasiado, aceleramos demasiado, utilizamos demasiado o telemóvel e tudo isto são inputs importantes para que no final também o consumidor consiga ter isso. Portanto, na Solera estamos a diversificar um bocado, ainda dentro do automóvel, mas também não nos esquecemos que o nosso negócio são dados. Ou seja, a nível mundial nós temos 7 orçamentos por segundo, todos esses dados nos permitem ter muita informação para o que é que o cliente final, seja uma oficina, uma gestora de frota, uma seguradora necessita, ao encontro das suas necessidades. Carlos Ferraz, perante esta transição
para uma mobilidade mais sustentável. Na sua opinião, que papel pode vir a ter as plataformas digitais, mas sobretudo cada vez mais presente a inteligência artificial? Ok, e depois volto. Muito bem. Como se sabe, a mobilidade elétrica é um setor muito digital. Portanto, o próprio utilizador é um utilizador que está muito virado já para a parte da digitalização e as empresas têm que trabalhar para isso. Quando falamos na inteligência artificial, as pessoas normalmente associam a condução autónoma, a drones autónomos, portanto, em coisas muito futuristas. Mas a inteligência artificial é aplicada já ao dia de hoje e muito pelas empresas do mercado. Na PRIO, nós temos já um grande trabalho feito na inteligência artificial naquilo que são ferramentas que disponibilizamos aos utilizadores. Portanto, há aqui um trabalho muito grande feito com a inteligência artificial para aquilo que é o trabalho de back-office, para depois poder chegar ao cliente final e entregar ao cliente final as melhores soluções e as melhores ferramentas para poderem gerir. A mobilidade elétrica é um mercado novo, é um modelo de mobilidade diferente, com bastantes diferenças daquilo que estamos habituados. Nós todos que estamos aqui nesta sala, garantidamente, quando nascemos, nos habituamos a ver os nossos pais a ir abastecer num posto de abastecimento convencional com uma mangueirinha, fosse gasóleo ou fosse gasolina. Portanto, nascemos com isso. A migração para outro tipo de mobilidade, para a mobilidade elétrica, obriga aqui alguns ajustes, obriga a que as pessoas e o utilizador esteja mais informado e, portanto, a inteligência artificial trabalha muito também, ao dia de hoje já, nomeadamente na PRIO, em função disso, em criar ferramentas e passar a melhor informação possível para os utilizadores. Gonçalo Castelo Branco, qual é a sua perspectiva sobre a potencialidade da inteligência artificial como acelerador desta transição? Eu acho que, quer dizer, a mobilidade elétrica é também uma transição muito para a experiência digital, ou seja, desde logo no utilizador, no carregamento, para procurar pontos de carregamento, para carregar, para pagamentos, interoperabilidade, roaming, ou seja, todos esses aspectos estão centrados. Eu, para escolher também um plafond, para saber... acho que na parte de experiência de cliente, acho que já um bocadinho fomos falando sobre isso, mas eu acrescentava aqui muito o fator de rede, ou seja, o veículo elétrico vai ter que ser também ele um ativo da rede elétrica, porque são muitas baterias, milhares ou milhões, um dia, ligadas ao sistema, que ajudam esta transição, como eu dizia há um bocado, na integração de mais energia solar, de mais energia renovável, ajuda a rede a construir-se ela própria, a fazer desenvolvimentos, planeamentos, portanto, e depois mesmo o balanceamento de energia nos edifícios, nas garagens, otimizar a potência, aproveitar melhor sinais de preços de energia mais barata à noite, ou seja, tudo isto tem uma cola, tem um elemento comum que é o digital e que eu acho que até vai mais longe, ou seja, a mobilidade diz que é conectada, elétrica, será autónoma e também partilhada, ou seja, a mobilidade como um serviço, cada vez mais também com esta lógica em redor do digital, tentativamente mudará muito a forma como nós nos locomovemos e nos deslocamos e cada vez mais acho que também vamos ter essa parte de, se calhar hoje ainda estamos a discutir quantos de nós vão ter veículo elétrico, daqui a uns anos vamos estar a ver quantos de nós terão um carro. José Pedro Pinto, é ou não um verdadeiro acelerador a inteligência artificial? Vou-lhe pedir novamente para colocar o outro microfone. Não há hipótese. Ao Carlos Ferraz. Obrigada, Carlos. O problema da cadeira. Sim, eu acho que sim. Eu acho que não apenas eu se calhar eu começava por dar o ênfase ao digital. Acho que o digital enquanto meio para os nossos clientes terem melhor informação, tomarem melhores decisões, utilizarem melhor o carro elétrico, acho absolutamente fundamental. Depois há uma segunda componente que é sermos capazes de reter os dados de uma forma estruturada e depois gradualmente começamos a identificar use cases, elementos onde possamos utilizar a inteligência artificial. Vai ser algo gradual, já começou, mas sobretudo eu dava o ênfase neste momento ao digital e à utilização dos dados para decisões mais informadas. José Pedro Pinto, também Tiago Ribeiro, Gonçalo Castelo Branco, Carlos Ferraz, João Reis.
Agradeço aos 5 terem estado aqui. Foi uma conversa que passou bastante rápido. Percebi agora pelas vossas caras que fizeram uma cara de quem é que ela vai chamar para falar. E é o momento de nos despedirmos. Obrigada por terem estado connosco. Um bom resto do dia. Obrigada. Obrigado, foi um prazer. Obrigado.